né? Como o Charlie fala, que nem Salomão com toda a sua glória você se vestiu com essa pinta toda, né? Então, é um homem, né, que você olha, o sapato engraxado, a meia não é furada não, é meia nova mesmo que ele coloca, entendeu? Graças a Deus pela vida dele, que Deus abençoe a sua vida, amém. Pai, em nome de Jesus, que o homem aqui venha se diminuir para que o Senhor venha crescer. Toma agora o teu vaso, tudo seja para glorificar e exaltar o teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Não temos gravação, né? Tem, tá bom, desculpa, perdão. Boa noite, igreja, paz do Senhor, tudo bem? É um prazer, uma alegria e uma responsabilidade muito grande estar nesse lugar, mas eu louvo a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá, né? Porque esse privilégio não é só meu, nem do pastor, mas de todos que estamos aqui, porque cada um de nós somos um instrumento e um canal de Deus aqui nesse lugar, né? Aqui não tem privilegiado, Deus, ele não tem um só escolhido, ele tem a humanidade que ele colocou, ele nos escolheu, a verdade é essa. Mas essa noite eu agradeço a Deus, né? Por nós estarmos aqui reunidos, viemos aqui num só propósito, glorificar, exaltar e bendizer. Tudo vai ser direcionado e dado a quem realmente merece. O nosso Deus, né, é o merecedor de toda a honra e glória essa noite, amém, igreja? Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, né, palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, uma mensagem, uma breve palavra. Vou pedir licença para pegar meu óculos, porque não sou mais garoto, né? Preciso usar um óculos já, né? Não uso constantemente, mas para ler eu me sinto mais à vontade, né? Eu gostaria, Davi, por favor, colocasse o texto inicial, o tema, né? Aí diz assim: o deserto que você está passando não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, amém? Guarde bem essa frase, esse título que eu dei: o deserto que vocês estão passando não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 4, versículo 1, todos acharam? Se não acharam, eu aguardo, sem problema nenhum. Você que está no YouTube essa noite, seja bem-vindo, convidado nosso para estar conosco. Os cultos já foi anunciado, quarta, 7h30, domingo de manhã, 9h30, domingo à noite, 6 horas, segunda-feira tem oração. Aqui não falta, né, palavra nesse lugar, porque estamos aqui para pregar e anunciar as boas novas, amém, igreja? Vamos ler Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e torna-te ao mais na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Versículo 9, disse-lhe:
tudo isto te darei, se me prostrar e me adorares. Versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém, igreja? Pode se assentar essa noite, em nome de Jesus. Meu querido, essa noite, eu falei que é um privilégio. É um privilégio estar nesse lugar. É um privilégio olhar para uma palavra como essa e ver o Deus que nós servimos. Eu fico imaginando como tem seres humanos na terra dos viventes, a qual nós também fazemos parte dela, que não acredita no cuidado de Deus sobre a vida dele. Porque quando eu olho, irmão, para um texto como esse, uma palavra como essa, não tem como eu não acreditar e não confiar no Deus que é o Deus da promessa para nossas vidas. Não tem como, irmão, eu não acreditar num propósito que Deus tem, nas promessas, nos sonhos que Deus tem para nossas vidas. Porque, irmão, quando eu olho para uma passagem dessa, eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo como Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Irmão Adilson, você pode me fazer essa pergunta, não diretamente, porque tu não estás com o microfone para me perguntar daí, mas tu pode no teu íntimo falar se eu poderia perguntar ao pregador, que é o irmão Adilson, essa noite, né? Como é que tudo isso acontece e de que forma? Biblicamente eu vou te mostrar o cuidado, o carinho e o zelo que Deus tem, porque Deus, o Todo-Poderoso, nessa passagem nós vamos entender que Ele mandou o único filho que tinha, para que através desse filho nós entendêssemos essa noite o cuidado de Deus, porque Deus, Ele é um Deus que tem um carinho e um zelo tão grande pelos seres humanos que Ele colocou nessa terra, que quando eu olho para esse texto, eu vejo tudo isso. Como, irmão Adilson, se Jesus estava num deserto, passando um momento difícil e complicado, verdade? Mas em João 16:33, antes de eu voltar para o texto, Jesus também deixa, a qual eu não pedi o Davi para colocar ali, no mundo tereis aflições. E ele ainda responde na parte B, mas tem de bom ânimo. Eu poderia botar esse versículo chave dentro dessa mensagem, mas não foi isso que Deus falou comigo ontem, mas hoje a inspiração de Deus trouxe esse versículo, e aí eu começo a entender o agir de Deus na vida de uma pessoa, porque a gente, quando olha para o texto, nós vamos ver que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele foi provado pelo próprio Deus. Como que eu e você não vamos ser, não vamos passar, não vamos viver momentos adversos nessa terra a qual nós estamos vivendo, uma terra pecaminosa, aonde muitas das vezes nós, como seres humanos, praticamos coisas que não agradam ao nosso Deus. E como que é que eu não vou colher momentos difíceis? Ai, irmão Adilson, e Jesus, Ele era santo, 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 santo. A palavra de Deus e a Bíblia diz isso, que Ele era santo dos santos dos santos. E ainda assim, tu olha para o texto e vai entender que Jesus, realmente, Ele foi levado pelo próprio Deus, porque o Espírito é aquele que faz o terceiro de cima para baixo, Pai, Filho, que é Jesus, Consolador, que é o Espírito Santo. E o texto vai dizer que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus ao deserto.
Ué, irmão Adilson, mas o texto vai dizer que o diabo estava, porque o papel do diabo, qual é? Qual é o papel do diabo? Qual é? Então, irmão, eu começo a olhar para esse texto e ver o cuidado de Deus que Ele tem comigo, contigo, porque Ele não poupou nem o próprio Filho, o unigênito, que diz lá em João. E aí, irmão, eu começo a olhar e a ver como Deus é maravilhoso conosco, como Deus realmente tem cuidado de cada um de nós, porque Deus, Ele é um Deus que tem plano, projeto e sonho para cada um de nós. E aí, irmão, eu olho, primeira parte dessa mensagem, o que eu vejo é Deus Jeová provando o Filho, a qual eu já apresentei, que é Jesus. E eu vi que Deus levou, que Deus permitiu, pediu, com a autoridade que Ele tem. Vai lá, Espírito Santo, pega meu filho, leva ele dentro de um propósito, uma preparação, porque, irmão, o significado dessa primeira parte é que Jesus estava sendo preparado, porque Jesus, quando foi nessa missão, Ele foi como homem, Ele não estava indo como Deus ainda, estava indo como homem, sendo preparado, porque Deus, para mandar alguém para alguma batalha, vamos olhar humanamente, o exército, quem já passou por lá sabe, Diácono Charlie passou e sabe, tem que ter uma preparação primeiro, para a gente poder entrar em alguma batalha, em alguma guerra. Senão, irmão, de qualquer maneira, qualquer exército que for, vai perder. E Deus nessa noite, através dessa mensagem, quer nos mostrar que Ele preparou o próprio Filho dele. Porque naquele primeiro momento, Jesus tinha acabado de ser o quê? Batizado. Por que a importância de primeiro a gente se batizar? Tem que ter um significado. Porque primeiro se apresenta uma criança para depois batizar, não é isso? Esse é o segmento cristão. Outras religiões fazem do jeito que ele acha. Nós só batizamos a criança aqui a partir de quê? 11, 12 anos em diante, creio eu que é, porque já tem consentimento e consciência do que está fazendo. Mas o batismo tem que ter um significado, irmão, não é aleatório, não é algo que não seja da vontade de Deus. Você ainda que não tomou essa decisão, aproveite essa noite, entrega a tua vida aos cuidados de Deus, não fique preocupado com as demais. Ah não, mas eu preciso fazer isso. A irmã aqui louvando falou, Deus Ele não chama santo, 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 Ele chama pecador ao arrependimento. Quando eu e você entende que miserável pecador que nós somos, nós se prostramos e pedimos perdão e se arrependemos dos nossos atos errados. E aí, irmão, nessa noite eu olho para um texto desse e fico, desde onde que o meu coração está cheio do cuidado de Deus, como Deus cuida da gente, porque quando Ele levou o Filho dele, dentro desse propósito, humanamente, estava preparando Jesus para os 3 anos de ministério que Ele ia ter. E nessa noite, irmão, Jesus também te chama, Jesus te chama, te convida para esse deserto. Ah, irmão Adilson, que deserto é esse que eu posso passar? Desertos são muitos, irmão, não só é um deserto. Mas o texto que eu coloquei disse o quê? Bota de novo, Davi, por favor, o texto principal. Lê o texto. O deserto que você está passando não é para a morte, mas para a glória. Amém, igreja? Vamos entender que momentos que nós estamos vivendo, passando, qual seja o teu momento, para Deus não importa, importa de repente dentro de um propósito, mas não é para você ficar, porque nós vamos ver que Jesus saiu vitorioso, vencedor, como Ele era. A preparação de Jesus
é diferente da nossa, evidente, porque quando eu vou começar a esmiuçar o texto, eu vou começar a ver isso, claro, mas a gente somos o que de Cristo? Miniatura, imitadores. Então, irmão, essa preparação vai ser algo tremendo na tua vida. Deus te trouxe essa noite aqui para tu aprender com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, que tu precisa só deixar o Senhor ser o Senhor da tua vida, para te preparar, para você entender o que é viver novidade de vida com Deus, experiência com Deus. Porque o Filho de Deus, ele mostra para a gente que obedeceu, sendo filho, ele obedeceu, ele foi levado ao deserto, passou aqueles 40 dias, a Bíblia diz 40, jejuando. Nenhum da gente aqui vai aguentar 40 dias, sem comer, sem beber, não aguentamos. Mas pelo menos 12 horinhas a gente aguenta, não aguenta não, porque eu já fiz jejum de 12 horas, começando no Evangelho. Irmão Adilson, tudo é o querer, eu tenho que querer. Se eu quiser, comerás o melhor dessa terra. Eu tenho que querer mudar as minhas atitudes, a minha maneira, o meu jeito, o meu comportamento. Antigamente o meu comportamento qual era? Há 25 anos atrás é o que sou hoje? Não. E aí, compadre, olha só, que palavreado, chega perto do outro. E aí, compadre, era assim o meu palavreado. E aí, meu irmão? Hoje não, paz de Jesus, vai com Deus, Deus te abençoe. Preparação com Deus, a gente vai se preparando, Deus vai forjando o nosso caráter, Deus vai mudando tudo que o mundo ensinou errado. Porque quando eu olho para o texto, eu vejo, primeira parte da mensagem, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, era o Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Não era ninguém que não tinha algo um pouquinho abaixo, porque o diabo está debaixo dos pés do Senhor, mas ele também é astuto, ele é um cara complicado, ele não dorme, a Bíblia diz que o diabo não dorme, vigia, fica ao derredor 24 horas, procurando uma brechinha, ele só quer um detalhe, para ele fazer uma arruaça. E aí diz que, versículo 2, e tendo jejuado, olha a preparação, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador, esperou um momento frágil, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, o diabo não sabia? Ou não? Claro que sabia. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondeu e disse, olha a resposta de Jesus para o diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês viram que resposta Jesus deu para o diabo? Muitas das vezes, irmão, nós temos que aprender com a palavra de Deus, responder os desertos que nós estamos vivendo, os momentos que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender, ter atitude, porque se tu olhar, tu viu que Jesus teve atitude, postura, né? Estava só ele e o diabo, ele poderia ceder facilmente, não poderia? Com fome, né? Com fome, momento complicado, não sei se seria de dia ou de noite, porque, né, deserto eu não sei ali, não está dizendo exato se era dia ou noite, poderia ser até à noite, mas aqui eu vejo como nós temos que agir, como Jesus, ele está nos mostrando essa noite. O diabo vai vir, ele vai tentar, ele vai fazer, ele vai preparar, como preparou essa cilada aqui contra Jesus, ele se prepara para isso. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Se você acredita e confia na palavra de Deus essa noite, irmão, não retroceda, não ceda às investidas malignas do diabo, porque a missão do diabo, qual é? Matar, João 10:10, matar, roubar e destruir. Mas tu tá achando que é o quê? É tua conta bancária que é milionária? Ah não, é o meu carro zero. Ah tá, aquele jipão que Deus já mandou para tu. Recebe, irmão, essa noite, em nome de Jesus, diz amém. Eu recebo, Senhor. A profetização está saindo do altar para a vida de vocês. Ah, então é aquele trabalho da Petrobras que Deus mandou para vocês? Não. O bem mais precioso é a tua vida, é a tua família, é os teus filhos. É isso que ele quer destruir. E por que que ele tentou Jesus? Por quê? Sabe por quê? Porque se ele consegue parar Jesus, a humanidade estava em apuros, como diz um pastor amigo meu. A humanidade, que somos nós, não teríamos o que temos hoje. Então, irmão, eu começo a olhar e ver como Deus é maravilhoso conosco, como Ele é um Deus que deu o Filho, botou no deserto, preparou Ele, para nós que somos a humanidade dele aqui na terra, poder realmente ser vencedor, ou mais do que vencedor, porque vencedor até o mundo é, mais do que vencedor não, mais do que vencedor só quem está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Davi, por favor, coloca Salmo 30, versículo 5, fazendo favor. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria desse momento que tu está passando, vem pela manhã. O médico pode dar a resposta que ele quiser, porque ele deu para o irmão nosso, ele pregou aqui, anunciou aqui, 2% de vida. O médico disse, e aí? Ele está aí para testemunhar o poder de Deus. Só quem não crê para não confiar. Porque quem crê nessa noite, irmão, pode confiar e acreditar que Ele é o mesmo Deus que levou o Filho para o deserto. Ele está aqui no meio de nós, está presente. Irmão, você não imagina como Deus fica maravilhado quando nós estamos entendendo e obedecendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque uma igreja que vive a palavra de Deus saqueia o inferno e derrota o diabo em nome de Jesus. Esse é o propósito da igreja. Não é à toa que o pastor aqui bate na tecla. Vamos aprender a palavra, vamos viver, vamos pregar e viver também o que prega. Porque conhecer e não praticar, irmão, é o maior erro do cristão. Ontem eu mostrei uma cena para o pastor e para o irmão Charles, que eu não vou dizer aqui, que não condiz com a palavra de Deus. Não condiz. Se você que está no YouTube receber algum convite de que certas situações, que eu não vou citar nomes agora, faz parte da nossa vida, como música, que não agrada a Deus, vou colocar música. Tá, você que está aqui, não se iluda, não deixe o diabo te enganar, que tudo contribui, é mentira. O que agrada a Deus é eu viver a essência da palavra, é eu cumprir os mandamentos de Deus, é eu fazer a vontade do Filho, do Pai e do Espírito Santo, é eu ouvir aquilo que agrada o ouvido de Deus, não é o meu não, é o de Deus. O ritmo é uma coisa, a letra é outra. Procure saber da letra, a quem está sendo. Estou vendo aí um dia desse, eu e minha esposa, graças a Deus, estamos andando ligados. Foi ontem de ontem. Hoje que eu estou de folga em casa, nós estávamos vendo lá um negócio. Porra, oferenda para o Satanás, coisas diabólicas. E as pessoas prestando ouvido para esse tipo. Irmão,
na minha casa, para a glória de Deus, há 25 anos. Eu só escuto o que agrada o nosso Deus, porque agradou a Deus, agrada a mim. Não traz contenda. Eu tenho uma filha assembleana, eu estou na Nova Vida, mas ela é assembleana. Ela viu aquela situação, você acredita que ela me ligou? Olhe o exemplo e o testemunho que temos que dar como cristão, homens e mulheres de Deus. Tome cuidado com o que você posta, tome cuidado, porque as redes sociais, do jeito que ela te bota lá, também ela te coloca aqui. Tome cuidado, em nome de Jesus, tome cuidado, porque escandalizar o nome do Senhor é um perigo imenso. As pessoas têm que medir e tomar muito cuidado, porque eu não vi homem nenhum ganhar de Deus. Faraó tentou, mas não ganhou. E olha que o exército do homem, aparentemente, humanamente, ele era preparado. Só que Jesus, quando foi ser preparado, era para espiritualmente, porque humanamente Jesus estava bem demais, mas espiritualmente a preparação de Jesus é o que nós temos que aprender. Humanamente poderemos estar muito bem, mas vamos se preparar espiritualmente para enfrentar os momentos adversos. Amém, igreja? Segunda parte que eu vejo nessa mensagem o que eu vejo é o inimigo de Jesus tentando derrubá-lo, para não se cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus. Versículo 4 em diante diz assim, 5, 4 não, 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem ao teu respeito. Jesus não era o filho de Deus? Não poderia ter feito o que o diabo falou, entre aspas? E tornando-te as mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, olha a resposta que Jesus deu. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo, o diabo não se dando por vencido, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe, no versículo 9, disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. O diabo também dá alguma coisa aos outros, o diabo também faz como muitas religiões a gente conhece que faz. Quem disse que não? Mas há uma diferença. Jesus ali entendeu o seguinte: o plano, o propósito que estava sobre ele, como filho de Deus, ele tinha que resistir às investidas malignas do diabo, né? Tiago 4,7 diz: sujeitais a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E o 8 diz: chegai-se a vós e eu chegarei a ele. Olha como Deus é um Deus que cuida, tem resposta. Irmão, não fique preocupado se o diabo está te atacando a tua família, atacando o teu casamento. Fica firme, porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu aos filhos dele, que somos nós. Fica tranquilo. Jesus aqui, sabia quem era o Pai, por isso que Ele não ficou preocupado. Primeiro, que Ele era Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, João capítulo 1. Só que quando Ele se esvaziou de lá e chegou aqui, primeiro como homem, mas foi se preparar. Segunda parte, o diabo, vendo que o propósito estava se cumprindo, disse: não, eu tenho que parar. O diabo também quer parar você com teus propósitos que Deus tem para a tua vida, ou não? Tu acha que qual é a missão do diabo? É parar o povo de Deus, principalmente os que fazem a vontade, os que cumprem a palavra.
Aí tu pode me responder, por quê? Então ele tentou Jesus, porque o plano maior estava sobre o ombro dele, sobre a responsabilidade, porque se ele para Jesus, ele acabou com tudo. Ele acabou com tudo. Ele acabou com o casamento, ele acabou com a família, ele acabou com os sonhos, com os projetos, porque o sonho de Deus, sabe qual é para nossas vidas? Lá no jardim, vamos olhar no jardim qual era o propósito? Qual era o propósito de Deus lá no jardim, quando ele colocou o homem? Qual era? Relacionamento. Viu que o homem estava solitário, falou, não, calma aí, vou pensar de outra maneira. Pô, os bichos tudo tem pá, todo mundo ali, e o homem solitário? Não, calma aí. Foi lá, fez vocês, mulheres que estão aqui, ó, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos orientar, né? Claro, para não ficar solitário. Outras coisas a mais também Deus fez, que eu não quero falar, mas vocês sabem do que eu estou falando. Para quem entende um pingo é letra. Resumindo, só que o homem pecou e errou. E agora? O plano está aqui, ó, Jesus Cristo. Sabe para quê? Para se redimir dos nossos pecados, das nossas transgressões. Está entendendo? E aí a gente começa a entender como Deus é. Deus está na nossa frente. Pô, nem se compara, Ele nos criou. Ele sabe quantos fios de cabelo tu tem na tua cabeça. Eu nem sei, que não dá para contar. Ele conhece o teu interior. Antes mesmo que tu pense, Ele já sabe o que tu pensou. Antes mesmo que tu imagine, Ele já está na tua frente, porque Ele é Deus. E aí eu vejo Jesus trazendo a solução através dessa passagem para nossas vidas. Esse deserto na vida de Jesus não era para ele ficar lá, não, era uma preparação. E o diabo estava lá também no deserto. O diabo poderia não querer essa parte, né? É uma parte ruim se nós olhar humanamente, né? Mas por que o diabo estava lá? Porque ele sabia do plano. Muitas das vezes, irmão, ele sabe dos planos nossos, ou melhor, os planos de Deus para a nossa vida. Os planos de Deus, porque os planos de Deus é infalível. O nosso é falível, o de Deus não, é infalível nas nossas vidas. Bota isso na tua cabeça. O plano de Deus é infalível. Infalível. Se tu colocar os teus planos, os teus projetos, entregar na mão do Senhor e dizer, cuida para mim, Deus, Ele cuida. A minha esposa tem reclamado comigo, porque o meu filho mais jovenzinho de 27 anos, que não é garoto, poxa, Dilson, tu não pega mais no pé de fulano. Eu falei, não, Deus me deu uma estratégia, orar, falar com ele na hora certa, não ficar brigando, obrigando, não, falei, mulher, eu acredito no plano de Deus na vida do meu filho, na vida da minha família. Hoje de manhã, eu me alegrei quando eu olhei o status dele, estava lá um versículo bíblico. Falei, glória. Muitas das vezes, irmão, eu falei para ele o seguinte, eu não sei o que Deus tem que fazer. Se vai levar para o deserto igual levou Jesus, eu não sei. Mas Deus vai fazer. Porque Deus, Ele é Deus, irmão. Bota isso na cabeça. O plano de Deus, não adianta você e eu tentar fugir, porque nem Jesus conseguiu. Tu imagina se nós vamos conseguir sair daquilo que Deus quer. Não, é do meu jeito. Tenta. Faraó tentou. Já estou dizendo de um dos homens que eu vejo na Bíblia que mais enfrentou Deus. Não chegou a lugar nenhum. Falou que ia parar Deus, povo de Deus, os propósitos, tentou. Se o diabo quer o diabo, nós vamos entender que não conseguiu. Quem somos nós para parar os planos e a vontade de Deus? Romanos 12, versículo 2. Os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. E aí, Davi, por favor, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou com você. Ou algumas versões contigo.
Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu ajudo, sim. E eu seguro com a mão direita na minha justiça. Versículo 13, Davi, por favor. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, eu tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu te ajudarei. Amém, igreja? Deus está no comando, no controle. Tu está com medo desse deserto por quê? Tu está paralisado? Tu está igual Chaves do SBT? Que faz aquele negócio, tá assim, fica assim? Não, irmão. Você que está no YouTube, aprenda isso. Aquilo ali é um cenário. O nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é poderoso, ainda que os momentos, as dificuldades nos paralisem. Somos seres humanos, sim, mas temos um Deus no controle. Aprenda isso. Temos um Deus segurando e dizendo para você: caminha, que eu estou contigo. Não pare, porque eu sou teu Deus. Esforça-te, porque eu vou te dar a vitória. Não fique preocupado não, que tu não viu Jesus parar não. Jesus não parou no propósito não. 40 dias com fome, irmão. E aí, irmão, última parte dessa mensagem. O que eu vejo é como Deus cuida dos filhos, como eu falei no início, aquela introdução, filho dele, que ele colocou aqui nessa terra. Aí somos nós, terra dos viventes, a qual nós estamos morando, e como Jesus também morou. Jesus nasceu, viveu, morou, morreu, ressuscitou, foi para o Pai, está na glória, mas ele passou. Sabe por que Jesus passou igual a gente? Sabe por quê? Tem outro propósito. Dentro desse propósito, primeiro o propósito desse momento aí era a salvação nossa. Esse era um dos pontos-chave. Mas o momento de Jesus andar igual a gente nessa terra era para quê? Quando nós fôssemos orar a Ele, ao Espírito Santo, Ele pudesse ir ao Pai e dizer: Pai, eu sei do momento que eles estão passando, porque eu passei também lá, eu conheço muito bem. Porque, irmão, imagina se Jesus não vem aqui, como nós poderíamos pregar certas coisas aqui na terra. Como que ele disse que nós seríamos o que dele? Vocês lembram? Testemunha dele, não é isso? E como que eu ia poder testemunhar um deserto desse, humanamente? Como se eu não poderia ter a referência para confrontar quem dissesse que é mentira? Nada. Ele é tão santo que nem na terra ele passou. Não poderiam dizer isso? Ou não? Poderia muito bem, né? Mas o nosso Deus é um Deus tão sábio, tão maravilhoso conosco, que ele falou: não, meu filho vai descer lá para passar e depois voltar para cá, para deixar lá uma bússola para eles não se perder, porque a bússola nossa está aqui, palavra de Deus. Palavra de Deus. Você que está no YouTube, se você não tem uma Bíblia, manda aí o chat aí que a gente compra a Bíblia e manda para você, que é para você não se perder, porque a palavra de Deus, quem tem ela guardada primeiro no coração e na mente, lê, pratica, não se perde. Não tem como. O diabo pode vir em nome de Jesus, é para cair. Se vir, vai cair em nome de Jesus, porque há um Deus no controle, no comando geral da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Fui perseguido 1 ano no meu trabalho, mas a Bíblia diz que a porta aqui Deus abre, homem nenhum fecha, e serão envergonhados os que te perseguem. Foi 1 ano, me levaram para o conselho. Rapaz, para quê?
não leve, não afronte um homem de Deus de fato, de verdade não, que vai ter surpresa. Resumindo, foi envergonhado, foi mandado embora, e eu estou lá, há 17 anos pela misericórdia. E a Bíblia é mentira? Ou a Bíblia é a verdade? A porta que eu abro, homem nenhum fecha, mas também ele tem a resposta. Aquele fecha, homem nenhum abre. Se você está procurando um emprego, pede a Deus para abrir a porta que Ele vai abrir nessa noite. Porque Ele é Deus para cumprir. Agora seja ousado, peça a Deus o melhor. Não fique com vergonha não, tu não é um coitadinho não, rapaz. Eu aprendi com outro homem de Deus aqui, né? Ele, desde que eu conheci ele em Olaria, que é o irmão Charles, ele falava comigo: irmão Adilson, tem que ser ousado. Porra, perdi a oportunidade. Esse homem trabalhando no banco, eu perdi a oportunidade. Mas eu falei para ele: eu queria que tu voltasse para lá, rapaz. Mas aí eu não sei se é a vontade de Deus. Porque, irmão, você quer ser mais do que vencedor, primeiro colhe com Jesus, mas colhe com pessoas que te botam para cima, que eleva você aos patamares mais altos que Deus tem. Eu digo isso por experiência. Eu já falei para minha mulher: parasita do meu lado eu não quero. Eu quero pessoas que somem comigo. Porque, irmão, a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E aí, irmão, eu vejo versículo 10 e o 11 para finalizar. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos para servir. Olha o banquete, o deserto acabou na vida de Jesus. O banquete estava, era só passar o deserto, o deserto que tu vai passar ele em nome de Jesus. Tu crê, acredita? Dá um glória a Deus essa noite. Irmão, isso aí não é para tua morte não, tu vai passar isso aí em nome de Jesus, e tu vai cantar o hino da vitória, como a Cassiane canta, tu vai cantar o teu hino da vitória. Davi, bota para mim o versículo de Isaías, capítulo 1, versículo 19, para a gente finalizar e fechar essa mensagem em nome de Jesus. Se tiveres disposto a me ouvires, vocês comerão o melhor dessa terra. Olha o versículo, guarde no coração: se estiverem dispostos, a me ouvires, eu vou acrescentar, não só ouvir não, praticar, comerão o melhor dessa terra. Igreja,